Olá, clovianos e clovianas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de literatura e o assunto hoje é Modernismo Fase 1. O modernismo fase 1, também conhecido como primeira geração do modernismo ou fase heróica, iniciou-se após a Semana de Arte Moderna de 1922 e foi até o período de 1930. Como vocês devam lembrar da nossa última aula, a Semana de Arte Moderna foi uma semana de apresentações artísticas inovadoras que causaram muita polêmica na época. No entanto, o objetivo foi alcançado, porque a partir da Semana de Arte Moderna, a arte se transformou, quebrou-se as regras da cultura tradicional, criando uma arte mais nacional, mais realista, com um tom de humor satírico e com uma linguagem mais simples. Uma arte para ser moderna, inovadora e heróica. Para que os artistas continuassem a divulgar os seus trabalhos, vários movimentos, revistas e manifestos foram criados para esse intuito, como, por exemplo, a revista Claxon, os grupos, né? Pau Brasil, Verde Amarelismo, a Escola da Anta e o movimento antropofágico. Queria falar com vocês um pouco sobre o movimento antropofágico, que foi um movimento bastante interessante, bem parecido aos modos das vanguardas europeias. Foi uma espécie de vanguarda também no Brasil, idealizado pelo poeta Oswald de Andrade. O manifesto antropofágico se inspirava nos rituais de antropofagia, que são aqueles rituais em que se come a carne do outro ser humano para adquirir as suas habilidades e a sua força. Então, a ideia do movimento antropofágico, além de, obviamente, criar uma arte inovadora, tinha como perspectiva a orientação de que poderíamos, sim, consumir a arte estrangeira, desde que colhêssemos o que há de melhor nessa arte e adaptássemos a nossa própria cultura. E neste movimento, o Oswald de Andrade criou um manifesto antropofágico que foi publicado na revista também com este nome. Olha um trecho para vocês conhecerem um pouco. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. Um índio vestido de senador do império ou figurando nas óperas de Alencar, cheios de bons sentimentos burgueses. Esse movimento teve também, né, aliás, uma característica de revolução, de anarquia, enfim, bastante interessante. E a tela da Tarsila do Amaral, Abapuru, acabou sendo uma espécie de símbolo desse movimento, afinal, Abapuru significa comer gente. O contexto histórico da primeira fase modernista, estávamos no mundo no pós-Primeira Guerra Mundial e ainda antecedendo a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o período ele se destacou no considerado período entre guerras. No Brasil vivíamos o período da República Velha, que foi até 1930. Era o contexto das oligarquias cafeeiras de São Paulo e do leite de Minas Gerais, a chamada política café com leite, que dominava o Brasil, e esses eventos também inspiraram as artes deste período. Dentre as características da primeira fase modernista que podemos encontrar, por exemplo, nos textos, destacam-se nos poemas mais livres, com versos livres, sem rimas, sem métrica, a linguagem mais informal, mais coloquial, muito próxima da prosa, com ironias, humor, sarcasmo, sátira, crítica à sociedade da época, uso de gírias, erros gramaticais, propositais, textos mais cotidianos e um caráter mais anárquico e destruidor.
Bom, dentro de vários artistas importantes que se destacaram nesse período, eu trago para vocês 3 nomes importantes. Começando por Mário de Andrade, um dos precursores da primeira fase e também um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. O seu livro de poemas, Paulicéia Desvariada, foi considerado um marco da primeira geração. Além deste livro, destaco para vocês o livro Amar, Verbo Intransitivo e, claro, a grande rapsódia brasileira Macunaíma, que é um livro que eu recomendo demais que vocês leiam, porque é um livro que respira brasilidade, é uma história que conta muito da nossa formação, do nosso folclore, da nossa cultura, das nossas manifestações artísticas e da nossa natureza. E a personagem principal, Macunaíma, é uma personagem muito representativa da formação, uma espécie de metáfora da formação do povo brasileiro. Afinal, Macunaíma é uma criança negra, um bebê negro que nasce de uma índia e quando adulta se torna branca. Macunaíma recebeu a alcunha de herói sem nenhum caráter, cujo lema era "Ai, que preguiça". Um trecho para aguçar a curiosidade de vocês. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urararquera, que a Índia Tapaiunhas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Leiam, muito interessante este livro. E o segundo autor, como não poderia deixar de ser, Oswald de Andrade, também um dos nomes importantes da primeira fase modernista e um dos idealizadores também da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade foi escritor, dramaturgo, ou seja, escreveu peças teatrais, foi o fundador do movimento Pau-Brasil e do movimento antropofágico, defendia uma cultura revolucionária e militante, e foi um dos mais polêmicos e irônicos autores da sua geração. Entre suas obras destaco a Memória Sentimental de João Miramar, de 1924, e o livro de poemas intitulado Poesia Pau-Brasil, de 1925. As poesias do Oswald de Andrade sempre tinham um quê de crítica à história brasileira e à própria sociedade e as diferenças de classe, como podemos ver nesse poema Vício na Fala. Para dizer em milho, dizem mil, para melhor, dizem melhor, para pior, pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Então, encontramos neste poema, as características bem destacantes da primeira fase, versos livres, com ares de prosa e uma crítica aí bastante destacável, sobre as diferenças de classe e questão da linguagem. A linguagem informal é associada à população mais geral, à população mais carente, a população mais de periferia, vamos dizer assim, e a linguagem formal que no passado era atribuída à intelectualidade. Então ele faz aí uma crítica a essa relação da linguagem formal e da linguagem informal, A linguagem da gramática e a linguagem da vida, do povo. E o terceiro nome, Manuel Bandeira, um dos mais importantes poetas da literatura brasileira, Manuel Bandeira foi bastante eclético nas suas temáticas. Ele foi autor de poemas autobiográficos, com teor melancólico e triste, escreveu também sobre poemas, com um toque de rebeldia e desejo de liberdade, também poemas com temáticas de saudades da infância e de uma profunda temática também sobre doenças, sobretudo a tuberculose. Entre suas obras destacam-se Cinza das Horas, de 1917, Ritmo Dissoluto, de 1924, e um dos livros mais importantes da carreira do Manuel Bandeira, o livro de poemas Libertinagem, de 1930. E eu destaco para vocês esse poema interessantíssimo chamado Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos, uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor,
Não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, além, né, da característica do modernismo da primeira fase dos versos livres, né, há uma crítica aí à condição humana, né, de que você está acometido de algum mal e não tem mais nada a fazer, então aproveite a vida. No caso do eu lírico deste poema, toque um tango argentino. E também destaco a criatividade de Bandeira ao colocar aí uma sonoridade nos versos do respirar, representado por um verso formado por pontos. Então, clovianos e clovianas, fechamos assim a nossa aula de modernismo, primeira fase, e nos encontramos numa próxima aula. Até lá!